Vamos lá, né, galerinha do sexto ano, para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é oceanos e mares. Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando e que estejam aí lutando para adquirir todo o sucesso. Então, como na aula passada eu falei, né, o sucesso não é, você não consegue de um dia para o outro, né? São conquistas. A cada degrau que nós subimos, nós conseguimos conquistar um objetivo. Então, foquem nos estudos, né? Tenham força, tenham coragem e determinação para conseguir alcançar todos os seus objetivos. Então, vamos lá. A aula de hoje, o capítulo 8, o tema é Oceanos e Mares. Então, na página, vocês podem abrir aí na página 92, certo? Então, nós temos aqui uma imagenzinha aí dos oceanos. Então, os oceanos e mares. Os oceanos, né, são grandes extensões de água salgada que cobrem 70,8% da superfície da Terra, envolvendo e separando os continentes. Então, já os mares são parte dos oceanos localizados próximos aos continentes ou seu interior. Como vocês já sabem, né, nosso planeta, nós temos aí uma grande quantidade de água, mas essa grande quantidade corresponde aos oceanos e são correspondentes à água o quê? Salgada. Então, assim como a superfície do continente, o fundo dos oceanos possui diferentes formas, destacando-se as extensas cadeias montanhosas, também denominadas dorsais, e as áreas rebaixadas e apainadas, chamadas de planícies abissais. Então, como na Terra, nos oceanos, nós também temos essas superfícies, certo? Com essas cadeias montanhosas. As águas oceânicas estão em constante movimento por influência da rotação da Terra. Somadas a ela, as diferenças de temperatura e salinidade das águas provocam um deslocamento das massas de água nos oceanos, conhecido como as correntes marítimas. Esses movimentos interferem nas condições climáticas de todo o mundo, podem ocasionar nos continentes períodos de seca ou chuvas, além de influenciar as médias de temperatura. Por exemplo, vejam só, quando nós estamos nas praias, um dia ensolarado, a gente percebe aquelas correntes, né, aquele ar em movimento, aquelas correntes marítimas. E ao anoitecer, então, pelo dia, o sol muito quente, mas tem aquele vento gostoso. E ao anoitecer, né, nós percebemos muito isso aí, é bem perceptível, né, as correntes marítimas na beira da praia, né, um vento, então, referente às correntes marítimas. Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, uma diversidade de correntes marítimas, que as correntes marítimas, elas vão sofrer, né, os continentes vão sofrer influências, né, de acordo com as correntes marítimas, seja o clima, seja a vegetação, né, a vegetação tem uma necessidade, né, de desenvolver, então precisa do ar, né, precisa da água, e as correntes marítimas, elas exercem grande influência. E aqui nós temos, existem, né, 4 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. Vocês vão estudar agora, né, um pouquinho de cada oceano, perdoe. Cada oceano. Então, nós vamos lá o primeiro, Oceano Pacífico. É o maior dos oceanos e cobre cerca de 1/3 da superfície terrestre. Nas suas fossas marinhas, encontra os locais mais profundos dos oceanos. As fossas das Marianas, nas proximidades das ilhas da Micronésia, que é lá no continente Oceania, né, da Oceania, as ilhas das Micronésia. Então, elas têm uma profundidade de 11 mil metros de profundidade. Veja como é bem profundo. Além da importância estratégica comercial e militar, sobretudo para os países da Ásia, da Oceania e para os Estados Unidos, algumas nações asiáticas voltadas para o Pacífico se tornaram grandes exportadores dos produtos industrializados, utilizando seus portos marítimos
como porta de saída para mercadorias. Então, essa questão dessa localização vai facilitar, né, a entrada e a saída das mercadorias. Oceano Atlântico, lá vai eu, é o segundo maior oceano do mundo. Divide-se em Oceano Atlântico do Norte e Atlântico do Sul. E banha o maior número de países e territórios. Em razão do grande fluxo de navegação e de comunicação entre a Europa e a América, o Atlântico assumiu historicamente fundamental importância estratégica. No meio desse oceano, do norte a sul, há uma ampla cordilheira submarina, a dorsal atlântica. A ocorrência de ilhas vulcânicas dessa área, como a Islândia. Então, Oceano Atlântico, né, o segundo aí maior oceano do mundo. Então, divide-se aí ao oceano a parte norte e a parte sul. Uma grande importância, né, região estratégica, que ele faz, né, parte aí de uma grande parte de países, né, o seu território. Oceano Índico é o terceiro maior do mundo e tem a sua maior parte localizada no hemisfério sul. O Índico é a rota de muitos navios que saem da Ásia rumo a outros pontos do mundo. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem à margem dele. E importantes atividades se desenvolvem em suas águas, como a pesca de atum e a exploração de petróleo. Então, o Oceano Índico é muito importante, principalmente para a comercialização, para a exploração, né, para a pesca, né, vocês observam aí que tem bastante pescaria, principalmente do atum, e a exploração do petróleo no Oceano Índico. Agora, nós vamos ver Oceano Glacial Ártico. Apresenta baixas temperaturas e permanecem congeladas durante a grande parte do ano. Nesse oceano se localiza o Polo Norte. Então, lembra do Polo Norte, aquela região, né, que tem uma temperatura bastante, né, negativa, muito frio. A região ártica é habitada por uma variedade de animais, como ursos polares, moças, focas e baleias. No entanto, o degelo vem impactando a fauna, levando ao desaparecimento do habitat desses animais. Então, nós estamos passando, né, por momentos, o mundo, né, o planeta Terra, vem passando por esse aquecimento global, esses problemas ambientais, e que vem ocasionando, né, o derretimento das geleiras. E o derretimento das geleiras tem todos pontos negativos, né, que acaba destruindo, acaba desaparecendo o habitat de algumas espécies de animais. Alguns exemplos, né, são os ursos polares. E esse degelo, né, vem impactando tudo, né, tanto a fauna quanto a flora, tanto os animais quanto os vegetais. Então, vivem nesta área muitos povos nativos, como os lapões, no norte da Europa, os nets, no norte da Rússia, e os inuits, na América do Norte. Então, são alguma população que habita esses determinados lugares. Então, os mares, né? Os tipos de mares, para vocês entenderem, então, os mares em relação ao oceano apresentam menor profundidade, além de maior variação de quantidade de sal, temperatura e aparência das águas. Classifica em mar aberto, mar fechado, mar interior. Então, vocês vão observar agora os tipos de mares, certo? Então, vamos lá. Costeiros ou aberto, ou mar aberto. Comunicam amplamente com o oceano. Então, observe a imagem, né? Então, todo esse traçado, e observe que tem uma comunicação com o oceano. Então, tem uma ligação, mar aberto, vai ter um encontro, certo, do mar com o oceano. Mares, né, continentais, interiores ou mediterrâneos, comunicam com o oceano através de estreitos canais, podendo se situar entre continentes. Então, vocês observam aí, né, que tem todos esses canais estreitos, algumas ligações, né, alguns encontros com o oceano. Então, mares continentais ou interiores, eles vão ter algumas ligações, mas essas ligações não vão ter uma comunicação ampla
como o mar aberto tem toda uma comunicação ampla. O mar interiores, continentais ou mediterrâneo, existe comunicação, sim, existe uma ligação, existe um encontro do mar com o oceano, mas vão ser canais mais estreitos. Mar fechado ou isolado não apresentam comunicação natural com os oceanos, podendo ser considerados como lagos. Observem a imagem. Então, exemplo, Mar Cáspio, Aral e Mar Morto. Então, são exemplos, certo, de mares fechados e isolados. O nome, até mesmo o nome já diz, né, já resume aí a situação, que ele é um mar fechado, ele não tem comunicação com o oceano, então não vai ter nenhuma ligação com o oceano, ele vai estar bem fechadinho ali, excluidinho, né, sem comunicação, ok? Mar aberto, voltando aqui, mar aberto, comunicação ampla com os oceanos, e aqui alguns exemplos, Mar do Japão, Egeu, Bering, Omã, Hudson e Antilhas. Mar interior, eles vão se comunicar sim, por ligações estreitas, ligações e canais mais estreitos. Exemplo, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Báltico e Mar Negro. Fechado ou isolado. Não existe comunicação, certo? Natural com o oceano. Então, até eles podem ser considerados lagos. Então, alguns exemplos, Mar Negro, Mar Cáspio. Vamos lá. Uso dos oceanos e mares. Cerca de 45% da população mundial concentra-se em áreas costeiras ou ribeirinhas. E muitas pessoas dependem dos oceanos e mares para tirar seu sustento, principalmente pela prática da pesca. A pesca é uma das mais antigas atividades humanas, podem ser classificadas em artesanal ou industrial. Nos oceanos e mares, a pesca artesanal é praticada nas proximidades do litoral, em pequenas embarcações. Já a pesca industrial é a realizada em alto mar, com embarcações equipadas com instrumentos que facilitam a localização dos cardumes. Então, a pesca é uma atividade muito antiga, e a pesca ela é classificada em duas, né? Artesanal e industrial. A artesanal é aquela que aqueles homens saem com aqueles barquinhos de menor porte, né, que eles vão tentar, né, fazer uma colheita, uma pesca, né, conseguir o alimento. E a pesca industrial, ela é realizada com técnicas modernas, com embarcações modernas, com aparelhos que conseguem identificar e localizar cardumes de peixe para facilitar, né, a pescaria, para ter uma grande quantidade de peixes. Então, assim, o Japão possui uma frota de navios fábricas que navegam a longas distâncias, muitas vezes longe do litoral do país, e nos quais os pescados podem ser processados, conservados, armazenados e até enlatados. Peixes como atum, sardinha, bacalhau são industrializados. Um exemplo, então, no Japão, como existe toda essa questão deles conseguem, né, se planejar, então eles têm os navios, fábricas, então eles passam muito tempo em alto mar para conseguir ter uma boa pescaria, né, ter uma grande quantidade de produtos, né, de peixes, então eles têm condições de armazenar, então eles têm todos os conservantes para conseguir, né, trazer aquele peixe, né, toda aquela pescaria, todo aquele produto que foi, né, pescado naquele período de 2, 3, 4 meses. Então, ele consegue conservar até chegar, né, ao continente. Outra atividade muito antiga é a exploração do sal marinho. No passado, a causa de sua escassez, o sal chegou a ter elevado valor comercial. Atualmente, existem áreas onde a produção do sal marinho é feita em larga escala. Então, há muito tempo atrás, o sal teve um preço elevado porque as indústrias não queriam estar, né, investindo para produzir sal. Hoje, já existe toda uma preocupação e existe uma grande quantidade de indústria para que fazem, né, essa produção do sal.
Em águas marinhas, também é realizada a exploração de petróleo, como se observa nessa fotografia, e gás natural. Então, no Brasil, nos últimos anos, a exploração desse recurso tem representado uma importante fonte de riqueza para o país. Vou mostrar para vocês, né, que também os oceanos têm toda uma questão financeira de exploração, não só pesqueira, né, mas tem toda uma questão, né, de exploração de petróleo. Então, aqui tem uma plataforma de exploração de petróleo em águas marinhas brasileiras, aqui é no Rio de Janeiro. Então, vocês observam, quando vocês vão para a praia, que vocês veem uns pontos bem longe, né? Vocês ficam pensando que ali é barco ou um navio. Não, aqui são plataformas, aquilo que fica bem longe são plataformas de exploração de petróleo, ok? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, façam atividade. Tem atividade na descrição do vídeo. Não esqueçam de fazer. Se cuidem, continuem estudando e parabéns para todos que estão assistindo, todos que estão participando, respondendo todas as atividades. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Até a próxima aula.